Olá, amigos, amigas. Já pensaram em relação à nossa família, a família que nós acabamos formando, né? Quando a gente casa e tem os filhos, se isso acontece por acaso, se existe um planejamento. Vamos ver o que escreve Dora Incontri no livro A Educação, segundo o Espiritismo. E ela nos ensina que um dos objetivos principais da nossa existência aqui na Terra é a formação de um núcleo familiar, para desenvolver a nossa capacidade afetiva, para obter apoio, para a gente conviver com os espíritos afins, é tão gostoso, né? E também para conviver com os nossos credores e os nossos devedores. Os nossos devedores são aquelas pessoas que prejudicamos em vidas passadas. E a não constituição, a não formação de uma família, né? Tem gente que está aqui encarnado e não casou, não pretende casar. Então, essa não constituição da família pode se dar por conta de expiações, de provas, de missões ou por opções do espírito. Então, no caso de expiação, são pessoas que destruíram famílias, que não respeitaram o núcleo familiar e nessa existência experimentam toda uma vida, ou não só nessa, mas nas próximas várias vidas, de insulamento, né? Tá lá isolado, de carência, de impedimentos afetivos e sexuais. Então, nesses casos, o caminho é transferir o afeto para a humanidade em geral e sublimar desejos e aspirações. No caso de pessoas que não se casam, não formam famílias, por conta de provas. Então, são espíritos de evolução mediana que escolhem uma vida sem a formação de um lar para desenvolver uma tarefa mais abrangente do ponto de vista social. No caso das provas, é o espírito que escolheu essa programação. Missão, né? Quem assume é um espírito evoluído, ele tem uma vida de missionário. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, que optou por uma vida de pobreza, de renúncia, de absoluta dedicação ao próximo. Então, a formação de uma família aí iria atrapalhar todos esses projetos grandiosos. E também a opção de não formar uma família, né? Às vezes acontece por egoísmo, por comodismo, escreve a Dora Incontri. E esse é um caminho que a gente não pode escolher. Nós temos a liberdade de cumprir ou não a programação, né, reencarnatória, e escreve a autora. Mas a constituição de um lar é fato de grande relevância espiritual. Não pode ser obra do acaso e da leviandade. Tem o provérbio que diz: os casamentos se fazem no céu. Ou seja, espíritos de evolução mediana planejam lá na espiritualidade uma vida juntos. E muitas vezes, enquanto estão, né, na pátria espiritual, fazem promessas a aqueles que vão receber como filhos. Aí as pessoas reencarnam e esquecem o planejado e muitas acabam vivendo uma vida de aventuras, de desrespeito ao lar. Mas no íntimo essas pessoas carregam a insatisfação, a frustração por conta do dever que não foi cumprido, porque a consciência cobra. E tudo isso ficou registrado na consciência, essa programação reencarnatória. E a Dora Incontri escreve que esse problema, né, de pessoas que
traem, que vivem uma vida de aventuras. Esse problema agravou-se muito no século XX por conta da busca de um prazer desvairado. A maioria dos espíritos que reencarnam na Terra, diz ela, tem graves comprometimentos no campo sexual, né? Então já trazem muitas dívidas de vidas passadas nessa área, né? Nessa área da sexualidade. E o ser humano equilibrado, escreve Dora, é monogâmico. Aí a necessidade de disciplinarmos a nossa energia sexual e de elevarmos os nossos sentimentos. Amigos queridos, agradeço a todos que estão aqui conosco e até a próxima.